Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje é quinta-feira, 24 de abril, e seguimos com o estudo do trimestre. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Nesta lição, exploramos como Deus se comunica por meio de elementos simbólicos e como podemos interpretar corretamente essas mensagens proféticas à luz das Escrituras. O nosso tema de hoje é Luz para os Gentios. Antes de começarmos o estudo da lição, vamos nos colocar na presença de Deus em oração, pedindo que Ele nos conduza e nos dê sabedoria para entender a Sua palavra. Pai querido, a gente te agradece por mais um dia, por estarmos aqui, juntos, para estudar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. A Tua presença é o que mais precisamos. Antes de começarmos, queremos pedir: fica com a gente nesse momento. Fala ao nosso coração, que a lição de hoje nos ajude a entender melhor quem o Senhor é e o que o Senhor quer de nós. Perdoa nossas falhas, nos dá um coração humilde e ensina a perdoar também. A gente quer viver do Teu jeito, com mais amor, mais fé e mais entrega. Nos livra das distrações, do mal, e coloca em nós o Teu Espírito. Que tudo o que a gente aprender aqui hoje faça diferença real na nossa vida. A gente ora assim, com confiança, em nome de Jesus. Amém. Hoje, quero te convidar a pensar comigo sobre um tema profundo, mas essencial para a nossa jornada de fé. Por que Deus escolheu Israel como seu povo? Será que era para exaltar um grupo acima dos outros? Ou havia um propósito maior por trás dessa escolha divina? Sabe, às vezes, a gente pode ter a impressão de que Deus escolheu Israel para apontar o dedo para o mundo, como se os outros povos fossem descartáveis. Mas a verdade é justamente o oposto. Deus formou a nação de Israel não para condenar o restante da humanidade, mas para ser um canal de salvação para ela. O chamado de Israel era ser uma luz entre as trevas, um reflexo do amor, da justiça e da misericórdia de Deus, num mundo mergulhado no egoísmo e no pecado. Quando alguém vive em sintonia com os princípios de Deus, naturalmente essa pessoa se torna um espelho que revela o caráter divino. E é aí que as coisas ficam interessantes, porque essa luz acaba destacando as sombras. O comportamento justo, movido pelo Espírito, não acusa com palavras, mas com o exemplo. Quantas vezes você já se sentiu desconfortável ao ver alguém fazendo o certo, quando você sabia que estava agindo errado? Não é a pessoa que nos condena, é a consciência sendo despertada pela presença do bem. Foi assim com Israel. O testemunho deles era um chamado ao arrependimento para os povos ao redor. Eles existiam para revelar quem Deus é, para mostrar que existe um outro jeito de viver, um jeito baseado no amor, na obediência e na verdade. E esse chamado não mudou. Ele continua valendo para mim e para você. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia descreve o povo fiel dos últimos dias com as seguintes palavras. Está escrito: este é o momento que exige perseverança da parte dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esse é o retrato do verdadeiro seguidor de Cristo. Alguém que guarda os mandamentos e reflete o caráter do Salvador. Não para se exibir ou julgar os outros, mas para ser uma ponte, um reflexo do céu aqui na terra. Desde o início, Deus tinha um sonho: que Israel vivesse de forma tão fiel, tão cheia da sua presença, que as outras nações ao redor iriam se aproximar, curiosas, atraídas por algo diferente. Elas não viriam com espadas ou intenções de guerra. Pelo contrário, chegariam em paz, desejando conhecer esse povo tão especial e, acima de tudo, desejando conhecer o Deus que eles serviam. Mas, infelizmente, a história não seguiu esse rumo. Israel falhou em viver como Deus esperava. E o que era para ser um testemunho silencioso, uma influência poderosa pelo exemplo, acabou se perdendo no meio da desobediência. O resultado? Em vez de virem em busca da verdade, as nações vieram em conflito. A história do cativeiro na Babilônia deixou isso bem claro. A guerra que veio de fora refletia, na verdade, a guerra que havia dentro. Uma luta entre o chamado de Deus e a escolha humana. Mas mesmo assim, Deus não desistiu. E então,
No tempo certo, Ele nos deu o maior presente: Jesus. Se os israelitas tinham falhado em mostrar o caráter divino ao mundo, Jesus veio e fez isso de forma perfeita. Ele foi e é a revelação mais completa de quem Deus é. Cada gesto, cada palavra, cada milagre revelava o coração do Pai. E esse exemplo tão puro e amoroso tinha, e ainda tem, um propósito. Não só nos mostrar onde erramos, mas nos chamar de volta para perto. Como está escrito em João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quando Deus formou a nação de Israel, havia algo muito claro no seu coração. Ele queria um povo que o representasse, que vivesse de forma tão conectada com ele, que pudesse atrair outros para essa mesma conexão. Israel não foi escolhido para ser exclusivo, mas para ser um canal, um farol no meio da escuridão. E esse mesmo propósito se mantém vivo hoje, através da Igreja. Deus continua desejando usar o seu povo, agora espalhado pelo mundo inteiro, para revelar a beleza do seu caráter e conduzir pecadores até Cristo. O chamado não é para um grupo fechado ou seleto, é para todos. Absolutamente todos. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Essa é a missão da Igreja remanescente: levar ao mundo o evangelho eterno. Anunciar com amor, com firmeza e com esperança que Jesus está voltando, e que há salvação para todo aquele que crê. E não para por aí. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, nos apresenta uma cena poderosa. Está escrito: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Essa luz, esse esplendor, é a glória de Deus se espalhando por toda a terra. É a verdade sendo proclamada com poder. É o amor de Cristo quebrando barreiras e alcançando corações. Antes que Jesus volte, o mundo inteiro terá a oportunidade de conhecer a verdade. E Deus quer usar a mim e a você para fazer parte disso. Ouça Números, capítulo 14, versículos 17 a 21. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra. Isaías, capítulo 42, versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei, e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Isaías, capítulo 49, versículo 6, ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías, capítulo 60, versículos 3. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. O que estas passagens revelam sobre o propósito de Deus para o seu povo neste mundo?
E de que forma podemos viver hoje à luz desses princípios? O texto de hoje é uma profunda mensagem escrita por Ellen White em uma carta de 1902, que foi posteriormente incluída no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 274. Vamos refletir sobre o que significa ser um instrumento de Deus para a salvação de outros. E como o céu coopera com aqueles que sinceramente desejam levar outros a Cristo. Você já parou para pensar no impacto que uma única pessoa, cheia do Espírito de Deus, pode causar neste mundo? Não é sobre posições, fama ou recursos, mas sobre uma vida vivida em obediência, amor e entrega diária ao Senhor. Ellen White começa afirmando, abre aspas, que poder para o bem é uma pessoa convertida, que é transformada a cada dia. Quanto ela pode fazer para abençoar e alegrar o mundo? Fecha aspas. Aqui está a primeira lição. A conversão não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. Ser convertido é viver uma transformação diária, conduzida pelo Espírito Santo. Não é uma mudança superficial, mas uma renovação profunda que se reflete nas palavras, atitudes e relacionamentos. Essa pessoa não vive para si mesma. Seu coração é cheio de gratidão e propósito. Onde quer que ela esteja, sua presença traz bênção e alegria. E isso não é força humana, é o reflexo da graça de Cristo em sua vida. A autora continua, abre aspas, quando a igreja estiver imbuída do espírito de obediência e amor, seus membros exercerão no mundo uma influência salvadora. Fecha aspas. Aqui está uma promessa poderosa. Quando a igreja, ou seja, cada um de nós, se mover em obediência à palavra de Deus e em amor ao próximo, a influência que exerceremos será salvadora. Isso quer dizer que, por meio do nosso testemunho, outras pessoas encontrarão o caminho da salvação. E então, vem a parte mais encorajadora do texto, abre aspas. E Deus lhes dará tudo o que pode coroar essa influência com sucesso e vitória. Fecha aspas. Deus não apenas usa seus filhos, mas também os capacita. Ele derrama tudo o que for necessário para que esse trabalho seja eficaz. Sabedoria, coragem, palavras certas, oportunidades e, acima de tudo, o poder do Espírito Santo. Por fim, Ellen White afirma, abre aspas, homens e mulheres são seus instrumentos para a salvação de almas. Aqueles que têm um desejo sincero de atrair pecadores a Cristo têm a simpatia e a cooperação do céu. Fecha aspas. Isso é extraordinário. Quando você se coloca à disposição de Deus, com o desejo sincero de conduzir outros até Jesus, o céu se move ao seu favor. Anjos, providências, recursos, tudo entra em ação para cooperar com esse propósito. Meu querido ouvinte, talvez você se veja como alguém comum, mas aos olhos de Deus, uma vida consagrada tem um valor eterno. Você pode ser um instrumento nas mãos daquele que transforma corações. A pergunta que fica para nossa reflexão é: você tem buscado essa transformação diária? Tem desejado, com sinceridade, levar outros a Cristo? Lembre-se da promessa. O céu coopera com os que têm esse desejo. Que hoje você renove seu compromisso com Jesus. Que seu coração seja cheio de obediência e amor. E que, através de sua vida, muitos sejam abençoados e conduzidos ao Salvador. Que Deus te use com poder. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema Estudo Adicional. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata. O Senhor logo vem.